Onde está John Textor? Certo? Esse cara precisa aparecer, no mínimo, para dar as caras, para falar alguma coisa, para se pronunciar, certo? Até porque é uma responsabilidade dele, como ele mesmo falou em alguns discursos, para a torcida do Botafogo, enfim. Vamos trocar uma ideia aqui sobre isso. Tem até notícias importantes para a gente falar, a gente pode até falar à noite, tem a situação do Luciano Juba, questão de reforços, enfim, o Mazuco não garantindo o Castro, né? E isso vocês podem ver no último vídeo que a gente fez aí de análise do jogo, que não tem nem o que analisar, apenas lamentar e se envergonhar do que aconteceu. Tem a situação da Taça Rio, né, cara? O Tiquinho e o Marçal, que estão conseguindo efeito suspensivo, podem jogar a Taça Rio, né? Que o Botafogo vai enfrentar ou Bangu, ou Nova Iguaçu, ou Madureira. Né? E a gente não sabe nem quando é que vai ser, porque a semifinal da Taça Rio cai no mesmo dia do Botafogo Brasiliense, que a gente não sabe nem onde vai ser esse Botafogo Brasiliense. Estamos a 6 dias do jogo, a gente não sabe nem aonde vai ser, para você ver a bagunça que é o Botafogo, certo? A bagunça que está o Botafogo de John Textor. E esse cara precisa dar as caras, irmão. Eu não vou nem falar de nada além disso, certo? Esse cara precisa aparecer para falar, irmão. Isso é o mínimo, isso é o básico do básico. Isso eu não estou falando de mim, não. Isso eu estou falando por palavras dele. Ele falou em diversas entrevistas que o Botafogo era sua responsabilidade, que ele assumiu o Botafogo, que ele efetuou a compra dos direitos do Botafogo, da SAF do Botafogo, das ações do Botafogo, porque ele tinha noção da responsabilidade que ele tinha de tratar o Botafogo como o clube que é e os torcedores da maneira que eles devem ser tratados. E aí na primeira grande crise, talvez, da SAF, né, porque a gente teve ali um momento conturbado, o Botafogo entrou na zona do rebaixamento no ano passado, teve ali, né, uma situação quente, mas o Botafogo conseguiu se reerguer minimamente. Né? Mas essa é talvez a maior turbulência da era John Textor no Botafogo. E até o momento ele não deu as caras em nenhum lugar. Desculpa, gente. Isso não é postura, sabe? Isso não é postura. Nem que ele desse as caras ontem, num vídeo na Botafogo TV. O Twitter não, porque ele desativou, né? Mas mesmo que ele desse as caras no perfil do Instagram dele, na Botafogo TV, que ele enviasse um vídeo de 5 minutos pelo WhatsApp para alguém da Botafogo TV e falasse, posta, legenda e posta. É o mínimo que se espera quando o Botafogo tem um desempenho pífio nas últimas semanas, quando o Botafogo tem problemas de fluxo de caixa, quando o Botafogo tem problemas de vencimentos, quando o Botafogo está desordenado, quando a gente não sabe o que está acontecendo, porque o Botafogo não se pronuncia em relação a esses problemas aí de atrasos e tudo mais, quando a gente tem tudo o que aconteceu nas últimas 3 semanas, sabe? Na boa, cara, não tem como a gente relativizar isso. Na boa, não tem como a gente relativizar isso. O Botafogo perdeu 2 clássicos seguidos, um para o Sub-20 do Flamengo, com um desempenho absolutamente patético, eu não vou atender não. Um desempenho medonho da equipe do Botafogo. A gente está falando de um grupo que quase foi eliminado da Copa do Brasil para o Sergipe, que está na 4ª divisão do futebol brasileiro. Isso tendo que fazer um gol com a vantagem do empate, sabe? E agora que a gente viu aqui contra a Portuguesa, em que o treinador do Botafogo, sem ter treinado isso, coloca o time para jogar com 3 zagueiros. Há uma ruptura ali, com certeza. Alguma coisa está acontecendo. Isso é óbvio, isso é evidente. E eu não falo nem pelo Campeonato Carioca, cara. Eu juro por Deus, eu não ligo pro Campeonato Carioca. Eu não me importo em ganhar o Campeonato Carioca. Eu só acho que tem que ser dever do Botafogo ir pro G4. A partir do momento que ele classifica o time para a Copa do Brasil de 2024, agora o Botafogo vai ter que ganhar a Taça Rio para se classificar para a Copa do Brasil do ano que vem. Tem a situação do Flamengo, do Fluminense, do próprio Botafogo poderem ir para a Copa Libertadores e tal, mas a gente não pode ficar dependendo disso. O Botafogo já tem que assegurar isso, vai ter que ganhar, né? Ou seja, vai ter que meter força máxima na Taça Rio, assim como vai ter que meter força máxima contra o Brasiliense na segunda fase da Copa do Brasil. Um jogo que, assim, cara, não tem nada garantido. Com o desempenho que o Botafogo vem tendo contra Flamengo Sub-20, Sergipe e Portuguesa. Desculpa, irmão. A gente está falando de um time que ele pode, sim, se complicar contra o Brasiliense, sabe?
Dado todo o cenário que está acontecendo, de causa administrativa, situação financeira delicada porque está acontecendo alguma coisa que está fazendo o Botafogo se desordenar. Ele já explicou, mas tem que explicar pela Botafogo TV, ele tem que se pronunciar, ele tem que atualizar o torcedor. O torcedor é um cliente, ele tem que atualizar o torcedor. Tá? E com tudo que está acontecendo dentro do campo, eu não ligo, juro, não ligo para Campeonato Carioca. Não ligo, de verdade. Acho que é um campeonato que só serve para gerar crise, acho que é um campeonato que só serve para machucar jogador, como a gente já perdeu o Patrick de Paula, como a gente perdeu durante um tempo o Carlos Alberto, como a gente poderia ter perdido o Tietê ontem no pisão que ele levou, tá? Não ligo para ganhar Campeonato Carioca, mas o mínimo que o Botafogo tem que fazer é apresentar um desempenho decente contra equipes de terceira, quarta divisão ou até que não tem nenhuma divisão. E o Botafogo não está conseguindo fazer isso. Tá? O único jogo em que o Botafogo apresentou um futebol muito acima da média nesse ano, com o time titular, muito acima da média, foi Botafogo e Boa Vista. Boa Vista que ficou em penúltimo, conseguiu se salvar do rebaixamento. Foi o único jogo em que o Botafogo conseguiu, porque tudo deu certo no começo. O Botafogo fez um gol com 2 minutos de jogo. E fazendo um gol com 2 minutos de jogo, você consegue aplicar o seu sistema de jogo de maneira muito mais fácil, que é o problema do Castro. O Castro, ele acha que o futebol é um videogame. Ele acha que o futebol não tem adversidade, por isso que ele não está preparado para isso. Com todo esse cenário, onde está o John Textor? Tá? Não foi ele quem encheu a boca para falar que se ele não quisesse pressão, se ele não quisesse responsabilidade, se ele não quisesse tensão, adrenalina, eu não estou falando de ameaça, eu não estou falando de xingamento, mas eu estou falando de responsabilidade, eu estou falando de cobrança. Se ele não quisesse cobrança, não foi ele que falou que compraria o Londrina, que seria muito mais fácil para ele, que ele conseguiria colocar uma graninha aqui, conseguiria fazer ali o conglomerado de clubes dele, e aí se perdesse, se tivesse uma crise, se fosse mal, porra, a gente vai ter ali uma pressão que ela não é barulhenta, tá? Foi ele que falou isso, tá? Quando ele falou que o Botafogo é uma responsabilidade dele e que ele tem o dever de dar uma resposta para o torcedor do Botafogo em relação às promessas que ele fez, em relação a tudo aquilo que ele tem pretensões em fazer, e isso está saindo do eixo, o Botafogo não está conseguindo se desenvolver nessa temporada ainda, ele tem que aparecer para falar, tá? Você não consegue, tem que confiar no processo, todo o processo do mundo, em termos empresariais, tem mudança de rota, tem estratégia diferente, tem passo para trás. Opa, isso aqui não tá dando certo, cara, vamos corrigir. Esse cara aqui não tá dando certo, vamos trocar. Esse cara aqui, porra, esse nosso mapeamento aqui não tá legal, vamos corrigir. Porra, a gente tá precisando de um CEO, um cara que consiga ali interligar essas ideias entre a Eagle e o Botafogo, entendendo o futebol brasileiro, entendendo como é que, o que tá acontecendo para que o Botafogo se equilibre. Tem que colocar. Gente, a gente tá falando de um cara, de um dono, que ele centraliza tudo na mão dele, todas as decisões na mão dele. E quando ele tem que aparecer para falar alguma coisa pro torcedor, quando o Botafogo tá em crise, dentro e fora de campo, aí ele não centraliza. Aí é o Mazuco que tem que colocar a cara para se pronunciar. Aí é o próprio Castro, que eu quero que vá embora, que coloca a cara a tapa. Se tem uma coisa que eu não posso reclamar do Luiz Castro, é isso. Ele coloca a cara a tapa para falar sobre tudo no Botafogo. Ganhou carta branca para isso, ganha muito bem para isso, é bem verdade. Mas se tem uma coisa que eu não posso reclamar é isso. O Castro, toda vez, ele está ali na frente do microfone, falando, se justificando. Em algumas coisas eu concordo, outras eu discordo. Embora eu queira sair do Castro, eu acho que não tem mais condição, ele não demonstra evolução nenhuma da equipe. Assim, desculpa. Será que ele não se incomoda com isso? Com o dono do Botafogo lá, escondido, ilhado, sem dar nenhum tipo de pronunciamento, com um pau quebrando aqui? Será que o Mazuco não se incomoda com isso? Será que os jogadores não se incomodam com isso? Sabe? A gente sabe que a relação dos jogadores com o Castro não deve ser das melhores, tá? Mas será que eles gostam do John Textor só aparecendo aqui? Ele aparece uma vez a cada 2 meses, faz uma graça, pula ali na frente do Marçal na entrevista, e aí quando o bagulho esquenta, ele não aparece. Desculpa, irmão. É o mínimo. Nem que ele apareça para falar, gente, tá errado, mas a gente vai fazer mudanças internas, não vou trocar ninguém, vamos continuar desse jeito, mesmo que a gente fique puto com o que ele falar. Tá? Mesmo que a gente fique irritadíssimo com o que ele viesse a falar. Ele tem que se pronunciar. O silêncio nessas horas não existe, cara. Desculpa.
Mas é o mínimo esse cara chegar para falar para a torcida do Botafogo que é o consumidor dele. E é quem acreditou nele no momento que ele comprou o Botafogo e fez várias promessas. Embora essas promessas estejam sendo embarreiradas por questões mais fortes, como a questão da lei da SAF, ele tem que explicar isso. E é dever dele se comunicar com a torcida do Botafogo.